meninas, tudo bem? Chegamos na nossa última semana de devocional. Pois é, sábado e domingo eu não consegui gravar por causa da correria de Natal, mas hoje nós iniciamos a nossa última semana e espero que essa jornada que você teve comigo tenha sido uma jornada que te abençoou, que todos esses verbos tenham feito diferença na sua vida, tenham impactado a sua vida. Mas ainda essa semana Deus tem ainda muita coisa para falar. Então não desiste, me acompanha até o final. E hoje nós vamos falar sobre três verbos bastante importantes. O primeiro dele é o verbo vencer. E hoje são dois os versículos chaves. O primeiro está em Marcos 14:38, que diz: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. A segunda está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz: Fuja dos desejos malignos da juventude e sigam a justiça, a fé, o amor e a paz. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vencer tentações. Como que a gente vence tentações? Inevitavelmente, todas nós que somos filhas de Deus, servas de Deus, seremos sim tentadas pelo nosso inimigo, por aquele nosso pecadinho de estimação ou por aquele defeito nosso que a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar, porque justamente essa é a intenção do nosso inimigo, fazer com que a gente peque contra o Senhor e se afaste dele. A primeira coisa que eu quero dizer é que não existe nenhuma tentação que você não seja capaz de suportar. Você precisa saber disso, que não existe nenhuma tentação, vou até repetir, que você não seja capaz de suportar. Algumas vezes a gente diz que cometemos alguns erros por causa da tentação. E a gente tira a culpa de nós e joga a culpa para o inimigo. Mas isso não vai adiantar de nada. Porque Deus nos capacita a gente conseguir suportar todas as tentações. Olha o que diz 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, meninas, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, que Deus está conosco e Ele nos ajuda a suportar qualquer tentação. Mas a segunda coisa que a gente precisa entender é que nós, sozinhos, a nossa carne, não somos capazes de suportar tentações. E quanto mais a gente pensa nela, nas tentações, nas oportunidades que nós temos de pecar, mais difícil é de nós escaparmos. Por isso que a nossa decisão, além de nos aproximarmos de Deus e pedir auxílio para Deus, mas a nossa decisão é desviar os nossos olhos do pecado. Você já percebeu que quando você olha uma propaganda de uma comida gostosa, você tem fome? Ou quando você vê alguém bocejando, você boceja junto? Ou quando você vê alguém tossindo, você quer tossir também? Pois é. Os nossos olhos são uma das fontes principais de entrada para o pecado. As coisas que nós vemos, mas também as coisas que nós pensamos. Por isso, não tenta você ser a super mulher e achar que você pode com as tentações sozinhas. Você não pode. Então a melhor coisa mesmo que nós temos a fazer é fugir dessas tentações. É desviar os nossos olhos da tentação. Quanto mais você pensa nela, mais difícil é de você escapar dela. Jó fez essa oração assim, ó. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha como orou Davi. Desvio os meus olhos das coisas inúteis. Ou seja, nós precisamos entender que os nossos olhos, os nossos pensamentos têm que estar longe das coisas que não agradam a Deus. Se você começa a pensar muito nela, se você começa a pensar muito no seu pecado, nas coisas que você tem mais dificuldade, o seu espinho na carne, a tentação fica maior. Por isso,
Quando você começar a pensar nela e você começar a pensar naquele seu pecado, desvie o seu pensamento. Comece a pensar em outra coisa. Comece a orar. Comece a falar com Deus e pedir ajuda para Ele. Comece a pensar em outras coisas. Comece a olhar a outras coisas. Comece a louvar a Deus naquele momento. Essa é uma das melhores estratégias para nós vencermos o pecado. Mas saibam que a primeira coisa que você precisa fazer é recusar-se a ser intimidado. Você nunca vai se livrar da tentação aqui na terra, mas é um vencedor em Cristo. Não admita que o inimigo tente te intimidar. Reconheça o seu ponto fraco. Efésios 4:27 diz: e não deem lugar ao diabo. Reconheça que às vezes a gula é o seu ponto fraco, que você pensar numa pornografia seja o seu ponto fraco, uma mentira seja o ponto fraco. Então, não deem lugar ao diabo. E terceiro, peçam ajuda para Deus. Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios 6:11 e 12 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Com Deus, pela fé, você pode vencer todas as tentações dessa vida e chegar ao seu maior sonho para a glória de Deus. A oração compromisso de hoje é: meu Deus, meu Senhor, eu confio em Tua palavra e por isso creio que hoje sou mais que vencedor pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu sangue e pelo Teu imenso poder. O Senhor já venceu Satanás e por isso eu também já o venci. Ajude-me a vencer as tentações da carne a cada dia, neste mundo mau e pecaminoso. Eu sou um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. O segundo verbo de hoje é honrar. E o versículo se encontra em 2 Timóteo 2:21, que diz: se alguém se purificar, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Honrar. Honrar é você dar um peso de muita importância para algo ou para alguém. Honrar a Deus é você dizer que Deus tem o maior valor que pode existir no céu e na terra. Mas no texto de hoje, nesse pedacinho aqui que nós estamos estudando agora, o foco é nós honrarmos as pessoas. Honrar a Deus, eu sei que você já sabe que você precisa e às vezes só falta colocar em prática. Mas o tema de hoje é para que nós honremos as pessoas que estão em nossa volta. As pessoas que estão na nossa volta merecem honra. Olha só, foi feita uma pesquisa e foram listados 10 atos de desonra que podem acontecer num lar. Primeiro, ignorar ou não considerar as opiniões, os conselhos ou as crenças de outras pessoas. 2. Não se desligar da televisão ou do jornal enquanto outra pessoa tenta se comunicar, ou do WhatsApp e do celular. 3. Fazer piadas sobre as fraquezas ou as falhas de outras pessoas. 4. Atacar verbalmente a pessoa amada, criticar severamente, julgar, dar bronca sem carinho. 5. Não dar a devida importância à família do cônjuge ou a outros parentes no seu planejamento e comunicação. 6. Ignorar ou simplesmente não expressar gratidão por atos feitos em nosso favor. 7. Praticar hábitos de mau gosto na frente da família, mesmo quando pedem para pararmos. 8. Comprometer-nos exageradamente com outros projetos ou pessoas de maneira que tudo fora do lar pareça ser mais importante do que aquilo dentro do lar. 9. Lutar pelo poder que deixa uma pessoa se sentindo como uma criança ou que está sendo severamente dominada. 10. Falta de vontade de admitir que estamos errados ou de pedir perdão.
Muitos de nós já observamos algumas dessas 10 atitudes na nossa casa, com as pessoas que a gente ama, com a nossa família. Mas saiba que cada decisão que tomamos, ignorando o plano de Deus, traz consequências. E deixar de honrar alguém traz consequências na nossa vida. Saiba, amiga, que honrar é independente do que a pessoa faça. É claro que é muito mais fácil a gente honrar um pai ou uma mãe que são tementes a Deus e que nos levam no caminho certo. É claro que é muito mais fácil nós honrarmos um marido temente a Deus. Mas a Bíblia nos orienta a honrarmos todas as pessoas que estão ao nosso lado, independentemente se o que elas fazem é certo ou não. Olha só o que fala aqui. 1 Pedro 2,17 diz: honrai a todos. 1 Pedro 2,18 diz: servos, sede sujeitos com todo temor a vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos perversos. 1 Pedro 3,1 diz: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. 1 Timóteo 5,1 diz: não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a uns irmãos. Ou seja, todos merecem honra, meninas. Todos. E aqui alguns conselhos para a gente conseguir honrar. Primeiro, decidir honrar ou valorizar mais as outras pessoas. Decidir. Honrar é uma decisão. Você precisa decidir honrar e valorizar as pessoas. E 2, agir de acordo com a nossa decisão. Agir. A nossa decisão de honrar, nós temos que agir. Não pelos nossos sentimentos, mas porque nós tomamos uma decisão de honrar. Por isso, honre seu marido, honre seus filhos, honre seus pais, honre seu chefe, seus líderes, as pessoas que estão à sua volta. Honre os nossos políticos, por mais que eles não mereçam a nossa honra. Mesmo que você nunca tenha sido honrado, deve honrar as pessoas da sua vida com, por exemplo, palavras e presentes. Nossa oração compromisso. Senhor, ensina-me a cada dia saber honrar com amor e alegria todas as pessoas da minha vida, em especial os da minha família biológica e o da minha família espiritual. Retire de mim o orgulho, a vaidade e me leve a ser uma serva abençoadora a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se que quem honra será honrado. E por fim, o nosso último verbo de hoje é profetizar. O versículo se encontra em 2 Reis 7:1, que diz: Eliseu respondeu: ouçam as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Profetizar. Profetizar é uma palavra que às vezes nós, batistas, eu não sei qual é a sua religião, mas nós batistas não temos muito costume de profetizar algo para a vida de alguém. Profetizar é bíblico. Deus levantou tantos e tantos profetas, como por exemplo o Ezequiel. E Deus revelou a eles coisas que iam acontecer e eles profetizaram isso. E eles falaram isso e de fato aquilo aconteceu. Então, meninas, não tenham medo de profetizar na vida uma das outras, na vida dos seus familiares, das pessoas que estão à sua volta. Mas é claro que quando a gente fala em profetizar, 2 coisas importantes nós precisamos entender. A primeira delas é que profetizar é algo que vem de Deus e não de você. E você só vai ter algo para falar para outra pessoa que venha de Deus
se você tem relacionamento com Deus. Se você lê a Bíblia, se você ora, se você ouve a palavra de Deus. Só profetize. Só diga a alguém alguma coisa. Só deixe que palavras saiam da tua boca se essas palavras vierem de Deus. Para não corrermos o risco de falarmos o que nós achamos e confundir as pessoas e afastar as pessoas do plano original de Deus. Mas a segunda coisa é, uma vez que Deus colocou isso no seu coração, tenha coragem de abrir a sua boca e profetizar o que Deus colocou no seu coração para aquela pessoa. Você sentirá paz quando isso vier de Deus. E fale para outra pessoa. Divida com ela. Divida com ela aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Viva menos o que você acha, sente ou pensa. E passe a viver do que assim diz o Senhor. Minha oração compromisso de hoje: Senhor, diariamente me traga a tua palavra à mente e me dê a tua coragem e firmeza para profetizar a tua palavra no mundo dos homens e pela fé colocar ordem no caos estabelecido pelo pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meninas. Um vídeo bem grandinho, 16 minutos, mas espero que vocês tenham gostado, entendido esses 3 verbos de hoje, verbos muito importantes: profetizar, vencer, e eu esqueci o outro: profetizar, vencer e honrar. Que esses 3 verbos nos acompanhem no próximo ano. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau!